O crédito bancário. Esse curso tem a pretensão de oferecer uma contribuição a essa fascinante, imprescindível e antiga atividade de banco. Com ele, você resolverá suas dúvidas ou curiosidades sobre a origem do crédito, os tipos, os elementos do crédito, classificação, função, análise de crédito e concessão e até sobre a concessão abusiva de crédito. Crédito, verdadeiro fenômeno econômico. Já foi dito que o crédito importa um ato de fé. O crédito não é mais do que a permissão para usar do capital alheio. Bonfim Viana nos lembra que a sociedade atual estrutura-se e depende do crédito. A expansão e a especialização crescente das atividades econômicas deve-se aos seus efeitos. É mola propulsora da civilização industrial. Nos primórdios da ciência econômica, era concebido em clima de magia. Entidade misteriosa que estimulava e impregnava as atividades econômicas. Também há quem nos alerta e esclarece que, se o crédito bancário não estivesse disponível, a expansão da nossa capacidade produtiva e de nossas operações, em muitos casos, ficaria impossibilitada e, em outros, seria retardada até que se pudesse acumular fundos a partir de lucros ou outras fontes externas. Qual a origem e como se desenvolveu o crédito? Eloy Câmara Ventura afirma sobre o crédito assim: o empréstimo era comum entre os romanos, realizado por banqueiros denominados banqueiros agentes. Isso porque eles pesavam o dinheiro, objeto do mútuo, em presença do cliente e de 5 testemunhas. O devedor comprometia-se a devolver idêntica quantidade de moedas, com acréscimo das moedas equivalentes a juros. Assim, os romanos, ao pesar o valor do mútuo, que é o empréstimo, acrescentavam as moedas equivalentes à quantidade de juros, que eram retiradas após a pesagem, porém teriam que ser pagas ao término da celebração do contrato. Se o devedor se tornasse inadimplente, sofria execução. Roma estabeleceu a base de crédito mediante suas leis que, através da legislação de Justiniano até os nossos dias, fundamentavam os institutos de crédito. Essas leis mostram que os romanos praticaram o crédito em suas mais modernas formas e instituíram o costume de usar o crédito para suprir-se de capitais, quando necessitavam destes, claro. Eric Compton concebe a origem do crédito narrando assim: contrair e conceder empréstimos em dinheiro foram aspectos aceitos das questões financeiras desde os primórdios da civilização. Nas ruínas da antiga Babilônia foram encontradas evidências escritas de um empréstimo feito a um fazendeiro que concordou em fazer a amortização com juros quando sua produção fosse colhida e vendida. Nas fazendas dos Estados Unidos de hoje, ocorre uma transação equivalente. O fazendeiro que empresta de um banco assina uma promessa escrita de pagamento, da mesma maneira que seu ancestral o fez na Babilônia. Há milhões de anos, na Idade Média, os ferreiros que mantinham os metais preciosos e outros bens de seus clientes em custódia, muitas vezes faziam empréstimos contra o valor desses bens. Esses emprestadores muitas vezes são mencionados na literatura e na história. Em grande parte, a Revolução Americana foi financiada através de certificados de empréstimos emitidos pelos congressos continentais. E todas as guerras subsequentes em que os Estados Unidos se envolveram criaram grandes empréstimos por parte do governo. O que é crédito? É a troca de uma riqueza presente por uma riqueza futura, segundo Charles Gide. O crédito é para o devedor o meio de dispor do capital alheio
em que o credor transfere o capital a pessoas mais ativas ou mais hábeis para dar-lhe emprego mais adequado, segundo Sheffield. Paul Hugo, ao responder à pergunta o que é crédito, define-o como a troca de um bem atualmente disponível por uma promessa de pagamento. Ele seria um alargamento da troca no tempo. Conceder crédito é emprestar uma soma em dinheiro ou vender um bem aceitando que o pagamento do preço seja posterior à entrega do objeto vendido. Vê-se, pois, que o crédito é bastante complexo. Trata-se de antecipar o futuro econômico, envolvendo um risco e com base na confiança. Como se vê, há várias definições de crédito e nós citamos apenas algumas. Por exemplo, há até mesmo quem defende a extinção do vocábulo crédito, por não ser preciso e está cheio de controvérsia. Para nós, importa saber que o crédito é sempre uma promessa de pagamento pelo uso de um bem ou capital alheio. A maioria dos autores considera definir crédito tarefa nada fácil, pois a palavra crédito tem vários significados dependentes do mercado financeiro. Quais são as acepções do crédito? São acepção moral, acepção econômica e jurídica. Acepção moral em razão da confiança, da crença, é o caráter religioso que tem do crédito, onde o crente, o que tem fé, é o credor, o que empresta. Quanto à acepção econômica, consiste na troca dos bens atuais por futuros. Enquanto a acepção jurídica é o direito do credor à prestação do devedor, segundo Valdir Bugarelli. Ora, já se disse que a moeda implica uma crença e uma fé social, pois sua aceitação depende da confiança geral do povo de sua nação. O que se passa com o crédito não é diferente, mesmo porque crédito é a própria moeda em movimento, moeda em circulação. Assim, moeda e crédito quase que se confundem. Quais os principais elementos do crédito? São o capital, que é o dinheiro, bens. O segundo, a confiança, o tempo, interesse ou juros e o risco. Pois bem, capital é o dinheiro, o bem fungível, o elemento material. Confiança é verdade que o crédito repousa na confiança, que é um elemento subjetivo. A origem do vocábulo crédito é do latim crédito, confiança. A confiança é importante, tanto aquela do banco em relação ao consumidor, quanto ao contrário, do consumidor em relação ao banco. Um desconfia do outro. Quanto ao tempo, tempo é o fator cronológico, é o prazo entre a concessão do crédito e sua restituição, que é o pagamento. O tempo é parte integrante da essência do crédito. Quanto ao interesse ou juros, é o preço que o devedor paga ao credor pela privação do seu capital, por ter empatado o seu capital. É o interesse econômico. Juro é o fruto civil pelo capital empatado. Os juros dos empréstimos geram lucros para o banco. E quanto ao risco? Risco é a possibilidade de não ser cumprida a obrigação por parte do devedor, por qualquer razão. Nos empréstimos de dinheiro, o banco tem como preocupação o risco de crédito. As duas últimas características do crédito, que são juros e risco, são estudadas separadamente e especificamente nesse mesmo ambiente virtual de aprendizagem à distância. Quais as principais modalidades de crédito? Normalmente, classifica-se o crédito de acordo com o setor produtivo em que ele é aplicado. Por exemplo, crédito industrial, crédito habitacional, agrícola ou rural, crédito comercial,
crédito marítimo, crédito à exportação, crédito cooperativista, etc. Esses são os créditos para a produção ou para o negócio. Por outro lado, há outra forma de crédito, o crédito destinado especialmente ao consumo. É o crédito para particular. Além dessas formas, existe o crédito para o Estado. Classificação que é dada segundo a natureza do devedor e usada para fazer face às suas despesas ou para construções de pontes, aeroportos, portos, escolas, etc. O crédito também é classificado segundo a sua duração. Crédito de curto prazo, médio prazo e longo prazo. O crédito de curto prazo é concedido em prazo inferior a 6 meses ou menos de 1 ano. Há quem considera que esse prazo vai até 360 dias. O de médio prazo é concedido para um período de 6 meses a 5 anos. Já o crédito de longo prazo é o crédito de 5 anos ou mais. O crédito de curto prazo é utilizado no consumo, capital de giro, etc. O de médio prazo é utilizado em financiamento de máquinas e serve para renovar os equipamentos, por exemplo, e ampliar as instalações da indústria, etc. A duração do crédito depende da natureza e da origem do dinheiro empatado e do momento econômico do país. Costuma-se ainda dividir o crédito em público e privado. Crédito público é o crédito usado para cobrir gastos do governo. O crédito privado é amplamente usado em vários ramos de negócios, indústrias, comércios e serviços. O tomador do primeiro é o Estado, ou seus órgãos de direito público, enquanto o segundo é tomado por pessoas físicas e jurídicas. Aramis Dornelles não concorda com a classificação de público do crédito destinado ao governo. Ele entende que o crédito só será público se tiver como fonte recursos públicos. Já nossa posição é a seguinte: essa classificação se dá em razão do tomador e não do creditador ou da fonte de recursos. Quem controla o crédito no Brasil? Como o crédito é considerado o substituto da moeda, sucedâneo da moeda, vale dizer que a invenção da moeda permitiu essa outra invenção, chamada crédito. Já vimos que quem controla a moeda é o Estado, sendo, portanto, ele também o controlador do crédito, por meio do Banco Central. Aliás, o Banco Central, que é a autoridade monetária máxima, é um órgão que tem como função clássica, além de outras rotineiras, o controle do crédito, do câmbio e da moeda. Não pode fugir de nossa atenção que o crédito em excesso, da mesma forma que o excesso de moeda, gera inflação. Nesse site há um excelente estudo específico sobre o Banco Central. O tema é imperdível, é só conferir. Quais as formas e os meios de concessão de crédito? A concessão se dá por intermédio dos contratos bancários, que são muitos. Abertura de crédito em conta corrente, que é o cheque especial, CDC, que é o crédito direto ao consumidor, direcionado ou não, leasing, alienação fiduciária em garantia, desconto bancário, antecipação, cartão de crédito, etc. Os bancos são os intermediários, são os mediadores do crédito, pois se colocam entre quem tem o capital ocioso e os que dele precisam. É por meio das operações bancárias e utilizando contratos de crédito, especialmente os empréstimos, que ocorre a concessão de crédito em suas múltiplas e variadas formas. O banco tem o direito de recusar conceder crédito? Claro que sim, pois é ele que corre o risco do negócio. Sabemos que o banco não é casa de caridade, tem que dar lucro. Quem confiaria seu dinheiro a um banco que só dá prejuízo?
Assim, o banco não é obrigado a conceder crédito, mesmo que não exista restrição creditícia, cadastral, nome negativado na praça e nos cadastros de proteção ao crédito, como Serasa, SPC, CCF, etc. A respeito dos cadastros de registro Serasa, CCF, SPC, bancos de dados de proteção ao crédito, tem um curso nesse site. Esclarecemos tudo sobre os temidos Serasa, SPC, etc. O que é análise de crédito? Sabe-se que melhor que vender é vender e receber. Mas que uma venda, essa é uma boa venda. Assim, seguindo essa linha de raciocínio, melhor que emprestar é ter restituído o capital que se emprestou. Bem por isso, há uma preocupação constante com o recebimento dos créditos concedidos. O mal pagador é um verdadeiro flagelo que atinge todo o comércio. Para avaliar e diminuir o risco do negócio, é feita uma análise de crédito, na qual se verifica a saúde financeira do cliente, a solidez econômica, a renda, as restrições nos registros de consumo, se houver, o contrato social da empresa, os dados dos sócios, o patrimônio da empresa, a informação bancária, além de uma visita social ao futuro cliente. A análise de crédito, dessa forma, é o conhecimento do cliente, a análise dos documentos contábeis e fiscais, a determinação de limite do crédito, a aceitação ou não de um cliente e o estabelecimento de prazo que o cliente terá para efetuar o pagamento. Tudo isso é obtido com a análise de crédito, que será concedido ou negado pelo banco. O que quer dizer os 5C do crédito? No mercado de crédito, é comum ser lembrado do jargão próprio os 5C. Significa caráter, o cliente vai pagar, capacidade. O cliente tem capacidade de gerar recursos para o pagamento em dia. O outro C, capital. O cliente é possuidor de bens e outros recursos suficientes para pagar. O outro C, que é colateral, significa garantias, em inglês. Garantias são bens ou direitos oferecidos para o creditador em caso de inadimplência, não pagamento. O credor busca o pagamento dentro dessas garantias. Quanto à função do crédito, qual é o papel do crédito nos dias atuais? É desenvolver e fomentar a atividade econômica. Por exemplo, permitindo à indústria atualizar seus equipamentos, com consequente produtividade e aumento efetivo de produção de bens, serviços e mercadorias. O crédito não é concedido apenas a pessoas físicas e jurídicas. Ele é concedido também às nações e setores como cultura, ecologia e outras áreas de atuação estatal. Quando você compra em 3 parcelas iguais, é a loja que está concedendo crédito para você, consumidor, pelo fato de o fornecedor ter concedido crédito para a loja, o produtor ter concedido crédito para o fornecedor, o banco ter concedido crédito para o produtor e o banco ter concedido este crédito porque o cliente bancário, depositante, poupador, investidor, concederá crédito para ele, banco. A concessão abusiva de crédito. A punição para o banco pela concessão abusiva do crédito? Já existem discussões mundo afora a respeito de quem concede mal o crédito e já se discutiu a responsabilidade do banco pela concessão abusiva do crédito. No Brasil, essa questão ainda é pouco estudada, mas atualmente passou a ser mais discutida entre nós, devido ao fato de a concessão má e abusiva provocarem perdas a terceiros, além de colocar em risco o dinheiro dos poupadores e investidores que o banco confiaram aos bancos. Por um lado, há quem pense já ser possível punir o banco com base no nosso direito existente. Por outro, alguns afirmam que não é fácil identificar e punir o banqueiro ou bancário responsável,
uma vez que a decisão de crédito é muito subjetiva, além de não existir no Brasil previsão na lei para tal punição. Trataremos agora da responsabilidade civil dos bancos na atividade de concessão de crédito. Você se recorda da missão constitucional dos bancos? Não? Pois é, eles têm a missão de promover o desenvolvimento equilibrado, econômico e social do país e servir aos interesses da coletividade. E da função social dos contratos? Principalmente dos contratos de crédito bancário, pois as operações bancárias concretizam-se por meio de contratos. Assim, a atividade bancária de concessão de crédito à empresa, com o objetivo de financiar a produção, gera efeitos não só entre banco financiador e a empresa ou pessoa financiada, mas também em toda a coletividade. O contrato de empréstimo bancário também produz efeitos externos e atinge terceiros, podendo causar danos a esses terceiros, não participantes do negócio. O financiamento abusivo do banco. Em que situação o banco responde pelo financiamento abusivo? O banqueiro é comerciante de crédito, fazendo a intermediação do crédito com habitualidade, sendo de sua profissão. Portanto, sabe que esta é uma atividade de risco. Dessa forma, ele tem o dever de atuar com as cautelas redobradas e de ser diligente na concessão do crédito, de forma a não prejudicar terceiros. É preciso estudar e avaliar corretamente os dados econômicos e sociais da empresa financiada, tais como balanço, ramo de atividade, saúde financeira e solidez, posição que ocupa no mercado, etc. Se não se proceder dessa forma e o financiado quebrar, falir, deixando terceiros e credores lesados, o banco pode ser chamado, em tese, a responder pelos danos causados. Ora, nesse caso, o banco possui informações cadastrais sobre o cliente e, pela análise, sabe que não deveria ter concedido o empréstimo. Muitas vezes, os bancos concedem o crédito em razão da suficiência e da liquidez das garantias prestadas pela empresa. Garantias suficientes para proteger e garantir restituição dos seus créditos. No entanto, não levam em conta os terceiros, que são os clientes, os fornecedores, os credores, etc., da empresa financiada, produzindo nesta um efeito e aparência de solvabilidade que não existe, acarretando assim responsabilidade. O assunto é longo e intricado, é muito discutido nos países envolvidos e até mesmo já existem leis penais específicas com severas punições. Há outras hipóteses de fraude no crédito, da qual o banco também é vítima. E esta vitimização é provocada pela má conduta do financiado, falsos balanços, falsas informações sobre sua situação econômica, exibição de documentos falsos ou incompletos, habilmente capazes de influir na decisão de concessão do crédito. Esse é o falso hábil, capaz de iludir o banqueiro. Outra situação ocorrente: a hipótese de financiamento na tentativa de recuperar e estruturar economicamente a empresa financiada. Neste caso, deve-se investigar se, na época do financiamento, era mesmo viável a recuperação ou não da empresa. Se a resposta for positiva, não se cogita abuso ou usura no crédito fornecido pelo banco. Outra hipótese que pode ocorrer é quando o financiado é vítima do banco. Por exemplo, o banco, por meio de linha de crédito aberta, sustenta e mantém uma empresa financiada que vai mal das pernas, visando apenas e tão somente receber os seus créditos na frente dos outros credores, afundando cada vez mais a empresa. Tudo à revelia do financiado.
um verdadeiro guia